Olá, tudo bem por aqui? Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora? Muito prazer, eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, com foco na saúde reprodutiva e vim trazer para vocês, neste episódio do nosso Pode Isso, um assunto muito importante para a nossa saúde feminina, que é sobre infecções urinárias. Como que a gente vai aprender tudo sobre infecções urinárias? Será com ela, com a doutora Juliana Torritani, especialista nessa parte de infecção urinária. Ela é nefrologista e eu sempre falo para vocês, o que é o mais importante da medicina? Façam os seus tratamentos com médicos que têm como base medicina baseada em evidência. Nossa convidada de hoje, ela tem 16 anos em experiência no seu consultório próprio. Então, ela vem aqui para realmente nos ajudar a entender a saúde feminina e os cuidados com a parte dos rins e o trato urinário. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Finalmente deu certo, Finalmente, né? Fiquei tão feliz. A gente tá há meses tentando agendar, mas... Foi no tempo certo, isso sim, que é importante. Sim, então, sim. de primeira mão, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, cara. É um assunto bem importante esse, né? Porque eu tava conversando, né, lá fora e eu falei, gente, é metade do meu consultório, infecção urinária. Metade. De repetição, metade. Junto com o cálculo renal, é o que o nefrologista mais atende. Então, a gente tem bastante experiência, né, nessa parte, principalmente quando a mulher evolui com infecção urinária de repetição. Né? E eu acho que é um assunto que nos preocupa muito, né? Como mulher, a gente tem todas essas preocupações. Então, como todo mundo sabe, o Pod não tem um roteiro previamente combinado com os meus entrevistados, com os meus convidados. Mas o que eu faço, Ju? Eu pergunto, vou lá no Google, tem uma área, e eu levanto qual é a maneira que elas perguntam no Google, né? Como que elas procuram sobre o assunto. Então, eu trouxe aqui para você as maiores dúvidas, e eu gostaria que você explicasse para a gente de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem simples. O nosso foco são todas nós mulheres que estamos nessa jornada de se cuidar, passando todas as nossas alterações hormonais ou não. Então, é esse que é o foco do podcast. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Então, para começar, explica pra gente o que é infecção urinária. Infecção urinária é quando a bactéria atinge ali o sistema urinário, né? Pode ser bexiga, quando a bactéria está na bexiga a gente chama de cistite, e pode ser dentro do rim, né? Quando a bactéria sobe para o rim, ela pode ter passado pela bexiga, né? Geralmente ela passa pela bexiga, sobe até o rim, aí dá a pielonefrite, tá? Então é presença de um micro-organismo na via urinária. Comumente é mais bactéria, mas pode ser fungos, né? Pode ser viral, tá? Mas o mais comum, né, do dia a dia do consultório é a bactéria. Tá. Como que é feito o diagnóstico de infecção urinária? Carol, a cistite, né? Eu vou deixar claro que tem esses dois tipos de infecção urinária, tá? Porque elas têm sintomas diferentes, diagnósticos diferentes, tá? Então, vamos falar da cistite, né? Que é a infecção urinária quando a bactéria está na bexiga, tá? Os sintomas são clássicos, né? Os sintomas envolvem ardência na hora que vai fazer xixi, aquela vontade toda hora de ir no banheiro, quando vai fazer, faz bem pouquinho, né? A paciente fala que não consegue sair do banheiro porque saindo já tem vontade de novo, tá? Pode sair sangue na urina, eventualmente, né? Algumas relatam um peso aqui nessa região do baixo ventre, né? Na região da bexiga, tá? Mas não dá febre, tá? Não dá febre. Esse quadro clínico, ele é muito típico, né? E a gente tá... por isso, quando a paciente apresenta todos esses sintomas, já dá para falar que ela está com infecção urinária, sem coletar exame de urina. Então, a cistite, que como a gente aprendeu, meninas, é a presença do micro-organismo na bexiga, não necessariamente o meu médico irá pedir um exame de sangue, um exame de urina. Não necessariamente. Não, se os sintomas são clássicos e a paciente não tem infecção urinária de repetição, que depois eu posso explicar aí o que caracteriza uma infecção urinária de repetição,
Não é obrigatório pedir exame de urina. Tá. E aí, quando você falou que a bactéria ela está presente nos rins, é chamado de pielonefrite. Isso. E aí, como que é feito esse diagnóstico de pielonefrite? Explica para mim, por favor. Pielonefrite, ela já tem uma sintomatologia diferente, né? Tá. Elas começam com dor na região lombar, né? Que é a região dos nossos rins. Geralmente de um lado só, né? Ou direito ou esquerdo, que é o lado que o rim está cometido. E febre, né? Uma prostração, uma queda do estado geral. Às vezes febre alta, acima de 39, tá? É uma infecção de um órgão nobre. Portanto, ela é mais séria, né? Aí, nesses casos, quando a gente suspeita de pielonefrite, precisa coletar exames, né? De sangue, de urina. Aí não tem jeito. São casos que as pacientes têm que entender que foi necessário a solicitação de exames. Sim, obrigatório. Tá. Então, se eu estiver com o meu médico e ele não pediu o exame, ele observou que eu tô com sintomas clássicos e tudo mais, e ele já prescreveu antibiótico, eu posso usar? Pode usar. Por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas pacientes chegam e falam assim, nossa, mas ele prescreveu antibiótico sem me pedir um exame? Sim, né? sim. Então, ele pode. Sim, elas questionam bastante isso, mas se é uma infecção, uma cistite e você não tem aquela repetição, pode ser tratado sem coleta de exames, tá? Por que na infecção de repetição é interessante coletar exame? Para a gente ver qual bactéria que está causando. Tá? Aí a urocultura é importante. Aí é importante. Então, já que você está falando, né, da questão batendo, né, e explicando para a gente sobre a infecção urinária de repetição, explica para a gente o que é a infecção urinária de repetição. Carol, infecção urinária de repetição é quando o paciente apresenta, né, geralmente a mulher, né, apresenta 2 episódios num período de 6 meses ou 3 episódios no período de 1 ano, tá? Então, teve 2 infecções, um intervalo ali de 6 meses, você já tem infecção urinária de repetição. O ideal é você ir atrás, né, do porquê que isso está acontecendo. Entendi. Tá? Então, infecção urinária de repetição, 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. Isso. E aí, eu já posso procurar o nefrologista, eu posso chegar no consultório do nefrologista com essa história, ou eu preciso passar com o clínico, ou passar com o gineco, e aí depois chegar no nefro. Como é que é? A paciente, ela pode se dirigir diretamente a um consultório de nefrologista? Pode. As pacientes que sabem, né, que da existência do nefrologista, né, porque não é uma especialidade muito conhecida, pode já ir direto. Pode. Quem que está mais sujeito a ter as infecções urinárias e as infecções urinárias de repetição? Olha, a grande população afetada pelas infecções urinárias são as mulheres, né? Deve ser o dia a dia do seu consultório, né? Tem aí alguns motivos, né, Carol, que você deve explicar muito para suas pacientes. Mulher tem a uretra mais curtinha, né? O homem tem a uretra mais longa, isso, né, confere ali uma certa proteção anatômica, né? A mulher, os canaizinhos são muito pertinhos um do outro, né? Geralmente as bactérias que causam infecção urinária são bactérias intestinais, né? Que vêm ali da região anal. E na mulher é tudo, né, um próximo do outro, né? Tem a região anal, logo do lado vem a vagina e logo vem a uretra, né? Então, a bactéria consegue atingir a uretra mais facilmente, né? Então, as mulheres são as grandes sofredoras com infecção urinária. Então, tá vendo, gente? É real mesmo. Nós, mulheres, temos um risco maior da gente desenvolver quadros de infecção urinária. Sim. Então, logo, as infecções urinárias de repetição também é mais frequente nas mulheres. Mais frequente nas mulheres. Tá? Existem subpopulações aí, né, dentro nas mulheres, por exemplo, mulheres pós-menopausa, né, a gente vê bastante, que aí entra aí a questão hormonal, né, toda uma alteração ali da flora bacteriana da vagina, né, por conta aí do climatério, favorece ali a proliferação de bactérias intestinais na vagina.
Então, e aí da vagina para a uretra é um pulinho, né, do lado. Então a gente vê, sabe, essas mulheres que nunca tiveram infecção urinária durante a vida, aí ali pós-menopausa começa a ter, né? É bem comum. E aí tem a mulher jovem, né? A mulher jovem, sexualmente ativa, né? Que chega no teu consultório relatando que toda vez que tem relação com o marido, né? Com o parceiro, enfim, tem sintomas de infecção urinária. Isso causa afeta, né? Muito a qualidade de vida, né? Dela e do casal em si, né? Eu costumo falar para elas, a gente precisa sempre muito bem avaliar quando que a gente está apresentando a infecção, né? Principalmente porque se ela coloca na cabecinha, né, que toda vez que eu tenho relação sexual, eu vou apresentar a infecção urinária, ela indiretamente vai estar começando, então eu não vou mais ter relação. Então, eu vou começar a falar para meu parceiro que eu não quero ter relação. Sim. Então, elas entram, né, num sentimento ali, numa fuga, Sim. né? Sim. E aí, quando vai ter a relação, elas estão sempre tensas. Sim. Vão começar a desenvolver vaginismo, né? E que o fundo é esse medo de ter a infecção urinária. Sim. Esse medo é real? Elas precisam se preocupar mesmo com isso? Como é que funciona? Esse medo é real. Elas chegam relatando, doutora, eu não consigo, meu marido chegou perto, eu já tô fugindo. Coitado dos maridos, viu, produção? Coitado dos maridos. Porque é incômodo, né? Infecção urinária é incômodo demais. E, né, quem já teve alguma vez já sabe, né? O quanto que é incômodo. Imagina você ter isso mês sim, mês não, né? Então, esse medo é real, né? Eu já tive paciente que chegou, ela estava tentando engravidar. Meu Deus. E aí, né, Carol, você que trabalha com reprodução. Pois é. Quanto mais relação tiver, aumenta as chances. Sim. E ela não estava conseguindo engravidar, mas aí você vai ver, não estava tendo relação. Entendi. Né? Por medo de ter infecção urinária. Eu falei, olha, mas é um sonho seu, né? E a gente resolve de uma outra maneira, né? Você precisa da relação para ter, né, para engravidar. Então, vamos trabalhar uma prevenção aqui, né? De repente, um antibiótico pós-relação, né? Para você ficar mais tranquila, que você não vai ter sintomas depois de ter. E aí deu certo. Graças a Deus. Engravidou. Ajudou uma família, tá vendo? Sim, Que bonitinha. sim. Os idosos, eles correm mais riscos de ter infecções urinárias? Sim. Tem mais risco, o idoso, o homem, né? Você diz. O homem e a mulher? Isso. A mulher por conta ali do Da climatério, menopausa. isso. Né? Toda essa alteração, essa queda dos hormônios femininos, né? Você tem toda uma mudança, né? Eu tô explicando aqui pra gineco, né? Não, pra mim não. Me enxergue como uma paciente. É que eu não sou a doutora Carol, ginecologista. Esse vídeo é pra gente se comportar como mulheres assistindo um bom podcast. Então, né, tem a queda dos hormônios femininos, né? Tem toda ali uma mudança, né, da microbiota ali, das bactérias, né, boas da vagina. Normalmente a gente tem, né, lactobacilos, né, bactérias que ajudam ali a proteger a vagina. E aí, no climatério, essas bactérias vão embora, né? E aí as bactérias intestinais proliferam, Conseguem né? proliferar. Colonizam na vagina da mulher, né? Tem estudos que mostram que eles coletaram secreção ali da vagina de mulheres no climatério e viram que ao invés de crescer lactobacilos ou bactérias normais da flora vaginal, cresceram bactérias intestinais, né? Então, e aí da vagina para a uretra do lado, né? Ela consegue chegar muito mais fácil, né? E os idosos homens? Os homens, pois é. Os homens já têm, assim, primeiro que homem tendo infecção urinária já acende uma luzinha, né? Homem tendo infecção urinária, precisa procurar urologista, seja nefrologista, precisa procurar ajuda, porque não é esperado igual a mulher, né? A mulher é esperado até 32 anos, 50% ter infecção urinária, né? Uau! É alto, né? 50% das mulheres. Até os 32 anos, 50% já vai ter tido uma infecção urinária na vida. Então, e os homens não, né? Os homens, por eles terem essa anatomia mais, né, privilegiada, né? Uretra maior, né? Os canais distantes, eles não têm, né? Mas quando eles chegam na idade ali, mais idosos, né? Tem o fator da próstata, né? A gente sabe que com o envelhecimento a próstata cresce, né?
E aí, o canal urinário, ele passa no meio da próstata, né? E aí, quando a próstata aumenta, ela começa a comprimir o canal urinário. E aí, essa compressão gera uma dificuldade no esvaziamento da bexiga, né? A bexiga, ele vai urinar e ele não consegue esvaziar adequadamente a bexiga dele, porque a próstata está apertando o canal urinário, né? Tá. E aí, esse resíduo de urina que sobra na bexiga favorece a dar infecção urinária, né? Então, os homens, assim, quadros de infecção, precisa realmente, logo no primeiro, já dar uma avaliada. Precisa, tá? O urologista geralmente o especialista, né? Que vai fazer o check-up ali da próstata, ver como é que tá o tamanho, né? Ver se precisa ser ali feito algum tratamento para diminuir o tamanho dela. Legal. Ó, menina, isso é super importante. Você que tá aí acompanhando o nosso Pode Isso, doutora, com a doutora Juliana, nefrologista. Ela tá explicando pra gente tudo sobre infecções urinárias. Então, como que eu posso prevenir a infecção urinária, Ju? Bom, Carol, agora a gente vai falar bastante Ai, de prevenção. Bom, de prevenção, a gente gosta de prevenção. Porque o que a gente geralmente vê, né, nessas mulheres com... Eu falo mulheres porque é a grande maioria, tá, gente? Mas nos pacientes, né, no geral, com infecção urinária, é que eles não aguentam mais tratar, né? Tomar antibiótico. Vai no PS, toma antibiótico. Aí, mês seguinte, no PS, toma antibiótico, né? Então, acho que trabalhar a prevenção é bem importante, né? E aí o nefro e o gineco também atuam bastante, né, nessa parte. A gente pode dividir aí a prevenção didaticamente em duas partes, né? A gente pode falar de prevenção comportamental, Tá. né? Mudança de comportamento. Legal. E a gente pode falar de medicamentos, né? Tá. Então, da parte comportamental, são coisas assim que a maioria já escutou falar, né? Tem que caprichar na hidratação, né? Porque isso é verdade mesmo, né? Sim, então, assim, sim. quando todos os médicos orientam beba água, se hidratem, isso é real mesmo, né? Sim, é real. Qualquer bactéria que quer fixar no teu canal urinário, você tomando água, você aumenta o fluxo de urina. Teu rim produz mais urina. E aí, esse fluxo de urina leva a bactéria embora, né? Outra medida comportamental, não segurar urina, né? Então, micções frequentes, pelo mesmo motivo. Qualquer bactéria que quer aderir ali no teu canal, na uretra, você tendo micções frequentes, você leva ela embora. A gente orienta, né? Fala tanto pra elas, né? Não segura xixi, não faz xixi. Sim, eu falo, eu pego no pé. Outra medida que a gente sempre orienta, urinar após a relação, né? Ali, até 1 hora após relação, fazer xixi, né? Por quê? O que é relação? A relação sexual é um grande fator de risco, né? Para infecção urinária nas mulheres jovens, tá? Mas uma dúvida muito frequente que elas têm. A bactéria vem do homem, né? É uma doença sexualmente transmissível? Não é, né? A bactéria não vem do homem. A bactéria vem do próprio corpo dela, né? Só que a relação sexual favorece a migração da bactéria ali da região anal lá para frente, né? Pela movimentação que acontece ali, ocorre essa migração. Então, é um fator de risco. E eu posso te dizer que é um dos principais, infelizmente. Um dos principais? Olha, tá vendo, meninas, como pode estar rico, né, de conhecimento, né? Então, a gente tem que... terminou a relação até 1 hora, fazer o xixizinho, urinar. Tá. Isso é importante. Teve paciente minha que parou de ter infecção só por esse simples hábito, sabe? Olha. Acabou a relação, faz xixi. Tá anotado, né, produção? Tá bem anotado, bem gravado essa parte, né? Entendi, que legal, tá legal. Então, isso é um hábito bom, né, também. Aí tem outras coisas que se especulam, né, Carol, de não deixar a região genital úmida, né, de vai na praia, entrou no mar, entrou na água, né, na piscina, troca a parte de baixo. Então, assim, essas coisas comportamentais, né, elas, se a gente for falar assim de evidências mesmo, né, científicas, elas não têm, né, estudos tão robustos, né? São estudos geralmente causa-controle, né? Que não tem uma evidência tão forte, mas são medidas, assim, inócuas, né? São medidas que não custa nada, né? Fazer. Então, a gente recomenda tudo isso daí, tá certo? Então, medidas comportamentais,
são importantes. São importantes. Sempre fazer, sempre observar que isso é importante. Sim. E aí você falou que tem acompanhamento parte medicamentoso, preventivo para parte medicamentoso. Como é que funciona? Então, vamos falar assim, a parte medicamentosa, a gente tem aí antibióticos e não antibióticos, tá? Vamos falar de não antibióticos aí, né? Dois medicamentos que estão bem, assim, com uma evidência bem mais forte aí na literatura. Primeiro, mulheres no climatério, né? As mulheres no climatério, se o problema está ali no ambiente vaginal, né? Então, já se sabe que o uso de estrógeno ali naquela região da vagina, né? Estrógeno tópico, restaura, né? Pode restaurar ali o ambiente, a atrofia, melhorar a atrofia, né? E melhorar ali a microbiota, né? As bactérias boas voltarem a colonizar aquela vagina. E aí isso ajuda na prevenção. Tá? Olha como é legal, né? E assim, sei que aqui eu não estou como a doutora Carol, ginecologista, né? Mas quando a gente fala da importância, né? Para as mulheres cuidarem nesse período de, né? Quando a gente fala climatério, meninas, engloba tanto a perimenopausa quanto a menopausa, né? E quando a gente começa a ter essas alterações hormonais, a gente vai envelhecendo, é o corpo inteiro, né? A menopausa ela não vai escolher só a parte ginecológica para atuar, porque, na verdade, é uma falta do seu hormônio no seu contexto. Então, vocês estão ouvindo de uma nefrologista com 16 anos de experiência explicar para a gente da importância de ter a vagina hidratada nessa fase e tudo mais. Estou te dizendo isso porque hoje mesmo atendi uma senhorinha e eu não consigo fazer ela usar a pomada. Ela não acredita, ela tá com nefro, fazendo vários tratamentos. Daí ela chega para mim, não, meus leucócitos abaixaram, doutora. Ah, é? Tá quanto? 200 mil. Eu falei, nossa, então imagina quanto é que não tava, né? Sim, e aí eu perguntei para ela, falei, mas assim, olha, faz 6 meses que a senhora passou comigo, a senhora, né, fez a hidratação vaginal? Elas, ai, doutora, é muito difícil, eu não gosto, eu não acredito. Então, legal isso de você falar. Então, elas não estão ouvindo de uma ginecologista, elas estão ouvindo da nefrologista, que é uma médica que só estuda isso, meninas. Ela não está dando uma opinião sobre o assunto, ela está dando uma orientação médica, né? Então, tem que usar, né? Sim. Só lembrando, né, um parênteses aí, aquelas mulheres que tiveram câncer de mama, né? Aí eu mando pro gineco. Aí a gente tem outras opções, mas continua com a hidratação. Isso. Tem outras opções. Não vou te prescrever o estrógeno vaginal, vê com o gineco primeiro, porque você tem risco aí de fazer reposição hormonal, né? Então, essa seria uma medida preventiva bem eficaz, tá, Carol? Tenho tido resultados muito bons, sabe, no consultório. É legal, né? Elas melhoram bem. As que usam, né? Porque tem realmente esse bloqueio, né, de aplicação, porque como a vagina está ressecada, no começo vai incomodar, né, para aplicar. Mas é só no começo, depois ela tá ali, né, a atrofia melhora e ela não vai sentir mais incômodo, né? Entendi. Então... E é engraçado que elas perguntam assim, por quanto tempo eu vou usar a pomada? Elas sempre perguntam, né? Aí eu costumo explicar, a gente não usa shampoo? A gente não usa o condicionador? Já é uma rotina da gente, né? O sabonete. A hidratação vaginal é fato. Assim, enquanto você quiser se manter com uma saúde, sem a questão da infecção urinária, e nada volta a produzir hormônio, né? Que a gente está tendo esse ressecamento porque os hormônios diminuíram. Então, nada vai falar, um pauzinho de pirim-pim-pim, voltei a produzir hormônio. Não vai ter. Então, a hidratação é importante. Qual outro método de prevenção que você falou? Eu tenho uma experiência bem legal com aquela vacina para infecção urinária. É chamado de vacina, mas não é uma injeção, né? É um comprimido, tá? Mas ela atua igualzinho uma vacina, tá? É um medicamento ali que você toma uma vez por dia por 3 meses, né? E aí, o que eles fizeram nesse comprimido, né? Eles pegaram 18 tipos de bactérias, né? Da Escherichia coli, né? Que é a principal bactéria que causa infecção urinária.
18 tipos dela e pegaram proteínas da cápsula dessa bactéria e fizeram esse comprimido, tá? Então, você não está ingerindo uma bactéria, tá? No comprimido, você está ingerindo proteínas da cápsula da bactéria, né? Um lisado ali. E aí, você tomando por 3 meses, o teu sistema imunológico vai ver que aquela proteína não é sua. É uma proteína de uma bactéria, né? Então, ele vai reconhecer como um corpo estranho, né? E vai produzir anticorpo, né? Anticorpos contra essa proteína. E aí, numa próxima exposição que você tiver ali na região da bexiga, os anticorpos vão lá e vão atacar a bactéria, né? E você não vai desenvolver sintomas. E esse é o princípio da vacina, né? Quando você toma uma vacina injetável, é exatamente isso que acontece no corpo, tá? Então, eu tenho tido uma experiência legal, né, com esse medicamento na prevenção de infecção urinária, tá? Só que ele tem ali um porém. Ele é muito bem tolerado, tá? Os pacientes não relatam nenhum efeito colateral. Só que o que a gente vê, às vezes, após 1 ano, 2 anos que tomou? Que a pessoa pode voltar a ter infecção. Então, a durabilidade dele não é eterna, sabe? Na maioria dos casos, né? Aí, o que a gente faz? A gente pode tentar a mesma estratégia, né? Dar novamente o medicamento, né? Para lembrar o sistema imunológico, né? Para produzir mais anticorpos, né? Porque isso daí acontece porque, provavelmente, os títulos de anticorpos caíram, né? Tá. Ou partir para algum outro tipo de prevenção. Tá. Tá? De prevenção medicamentosa, essas foram as não antibióticos. Isso, sem usar antibióticos. Sem usar antibióticos. Uhum. Então, deve ter uma prevenção com antibióticos. Sim. Como é que funciona? E o que a gente está explicando, meninas, o que a gente pode prevenir a infecção urinária, jamais é automedicação, né? O intuito é que vocês entendam quando receber o tipo de tratamento do seu médico, que é isso mesmo, que tá certo, que tem coisa para fazer, né? E se você tá passando com o médico, não tá se sentindo acolhido, você tá sabendo de tudo isso, pergunta pro médico: olha, doutor, o senhor conhece? Se ele falar que não, tem tantos médicos, não fiquem com a saúde de vocês com dúvida, né? Hoje a medicina tá muito difícil, né? São vários profissionais. Então, se você não teve o seu tratamento, que não melhorou, você não se sentiu acolhida, troca de médico, porque uma experiência dessa, né, de consultório, fala com tanta propriedade, né? Então, assim, acho isso muito legal. Isso aqui é para a gente aprender todos os pontos que a gente tem com relação à infecção urinária. Tá bom, então vamos falar dos antibióticos, tá, né? Carol, antes de chegar naquele antibiótico de uso contínuo, né? Porque muitas pacientes chegam já com essa experiência, sim, né? Sim. Fui no médico, estava tendo infecção urinária de repetição e ele me passou antibiótico por 6 meses, né? Um comprimido por dia. Eu tento deixar essa estratégia por último. Será a última. Isso, será a última, né? Ela é uma boa estratégia? É uma boa estratégia, né? Eu tenho certeza que nesse período que ela tomou, ela deve ter ficado sem infecção urinária. Mas é uma estratégia, ao mesmo tempo, um pouco perigosa, porque ela acaba selecionando bactérias resistentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente não quer, né? Essa seleção de bactérias resistentes. E aí vai ficar cada vez mais difícil de tratar, porque, né, as bactérias não vão respondendo mais aos antibióticos via oral, só começa a responder antibiótico na veia, né? Aí tem que internar para tratar, né? Então, a gente quer evitar de chegar nesse ponto, sabe? De induzir seleção bacteriana, né? Tomando muito Tentar antibiótico. tudo que eu puder antes de chegar. Tentar tudo que puder antes de chegar nisso daí, tá? Essas mulheres que têm uma relação ali muito forte com... uma associação muito forte com a relação sexual, né? Teve relação, desenvolveu sintomas de infecção urinária, elas têm respondido muito ao antibiótico pós-relação, né? Legal. Dose única, né? Toda vez que tem relação, toma um comprimido depois da relação, tá? Isso, né? Esse antibiótico é uma dose menor, né? Porque é uma dose preventiva, né? Então, ao invés dela tomar 5 dias de tratamento com antibiótico, ela vai tomar um comprimido, né? E aí, esse comprimido vai inibir que aquela bactéria que eventualmente atingiu o canal urinário dela
Desenvolva. Né? Desenvolva. Entendi. Isso, né? Comece a crescer ali na bexiga, tá? É. Então, elas têm uma resposta muito boa, tá? Nesse antibiótico pós-relação. O ideal é que tome logo depois, no máximo 1 hora depois da relação, tá? Então, não pode demorar muito. É igual a história de urinar, né? Já, se você tiver esse diagnóstico, a sua nefra, a sua ginecologista indicou, teve relação, tem que tomar, não é para teve relação, dormir, no dia seguinte, a Ju tá explicando pra gente. Tem que seguir como o seu médico prescrever em até 1 hora. Isso. Bom, então já que a gente falou da parte de prevenção, qual é o tratamento de infecção urinária? É só antibiótico? Por que eu preciso entrar com antibiótico? Quando que é internado? Como é que é o tratamento da infecção urinária, Ju? Carol, uma vez que a bactéria desenvolveu, né, proliferou, tá com sintoma, tem que tomar antibiótico, né? Tem que tratar. Tá. Acho arriscado, né? Aquelas mulheres que estão com sintoma, que fica tomando água, só água, não procura atendimento médico, sabe? Para ver se os sintomas melhoram, tá? Teve sintomas, procura já atendimento e aí, né, vai ser avaliado, se vai ser coletado exames ou não e já começa o tratamento, tá? Qual que são, assim, as consequências de você retardar o início do tratamento, né? Primeiro, além do desconforto, né, que não vai melhorar, só vai continuar, mas essa bactéria ela pode sair da bexiga e subir para o rim, né? Pode virar aí uma pielonefrite, tá? Então, pelo que você está explicando pra gente, toda pielonefrite veio de uma infecção urinária? Sim, muito provavelmente. A grande maioria das pielonefrites, a bactéria vem de baixo. Ela entrou pela uretra, subiu na bexiga, às vezes dá sintoma, às vezes não, tá? Às vezes ela passou pela bexiga, mas não deu sintomas. Uau. E aí sobe para o rim, tá? Em alguns casos isolados, a gente vê a bactéria chegando pela corrente sanguínea, tá? No rim. Só que a maioria das vezes é via ascendente, né? Por baixo. Tá? Quem tem litíase, quem tem pedras nos rins, é um fator de risco para infecção urinária ou para pielonefrite? Super. Um dos principais. Tá? Nossa, eu atendi essa semana, inclusive, uma paciente. Nossa, ela tem pedra assim há 10 anos, só que nunca procurou um néfro, né? 10 anos sem passar com 10 néfro? anos. E aí, nunca investigou por que formava pedra. E aí, infelizmente, mês passado, né, ela teve uma migração da pedra, né? As pedras, elas ficam geralmente ali dentro do rim, né? E aí a gente não sente nada, né? Quando a pedra tá dentro do rim. Mas quando ela desce para o canal, aí vem a famosa cólica renal, né? Eu tive uma vez na minha vida e espero nunca mais ter. É uma dor insuportável. É uma das piores dores. O paciente relata como uma das piores dores que ele já teve na vida. Desesperador. Você não tem igual peru. Não tem posição que você fique que melhore. Então, teve a cólica renal, essa pedra foi para o canal, tá? Só que aí, muitas vezes, a pedra ela é grande, né? Pedras ali de 8 milímetros, 1 centímetro, e aí ela empaca no ureter, não passa. E obstrui o fluxo de urina. Esse rim não sabe que está obstruído, ele continua produzindo urina, e a urina não sai, né? E aí o rim começa a dilatar, né? E essa urina começa a ficar parada lá. E isso é um fator de risco super importante e comum para a infecção urinária, para a pielonefrite, né? Então, ela teve uma cólica renal, acho que foram 4 dias até ela procurar o pronto-socorro. Nossa! Porque estava leve, não estava forte. Tá. Quando vem forte, o paciente não aguenta, tem que ir para o PS, mas estava leve. Então, ela foi levando. Mas aí começou a não melhorar e ela começou a ter febre. Aí ela foi, né? E aí fez tomografia, uma pedra parada ali no meio do canal e teve que ir para a cirurgia de urgência, né? O urologista tirou a pedra. No que ele tirou a pedra, saiu pus. Puro pus. E aí ela não evoluiu bem, né? Manipulou ali o foco urinário, foi para UTI depois da cirurgia. E por assim, eu fico triste porque é uma situação prevenível, né? Ela sabe que tem pedra há 10 anos. E aí, nunca encaminharam ela para o néfro para investigar o porquê que ela formava pedra e para interromper essa formação, né? Porque enquanto você não descobre, não interrompe, você continua formando, né?
E aí a pedra dela complicou com uma infecção do rim, né? Uma pielonefrite. E aí ela, né, teve um choque séptico, né? A bactéria circulou no sangue e aí foi para UTI. Mas graças a Deus deu tudo certo. Começou antibiótico, saiu e aí ela ficou muito assustada. Né? Mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Sim, ela ficou muito assustada e logo que teve alta já me procurou pra gente, né? Então você que tem a suspeita ou que tem, né, esse antecedente de pedra nos rins, passar em avaliação regular, né? Sim. Isso daí eu te falei que metade do consultório é infecção urinária, né? A outra metade é cálculo renal. Uau! É muito frequente, Carol. E aí... E aí também acomete mais as mulheres, nós mulheres? Não. Aí já é mais igual. É mais igual, com homem um pouco mais, mas é parecido. Tá. Bom, já focando agora, né, na nossa linha das nossas gestantes aqui, né? Conta pra mim, quais são os cuidados que devem ser tomados quando uma gestante tem infecção urinária? Tratar imediatamente. Resumido, viu, produção? Foca bem no rosto dela essa parte. Tratar imediatamente. Gente, grávida, infecção urinária em grávida, né, Carol? Pode causar catástrofes, né? Grandes Parto prematuro, Ai, né? Deus. Então, e o detalhe da grávida é que não precisa esperar ter sintomas, né? O obstetra pediu o exame de urina, cresceu bactéria na urina, a urocultura, avisa imediatamente o obstetra, porque vai ter que começar a tratar, mesmo sem estar com sintomas, né? Que é a tal da bacteriúria assintomática, né? Quando cresce uma bactéria no exame de urocultura sem o paciente, né? Sem a paciente estar com sintomas. Grávida é obrigatório tratar, né? Bacteriúria assintomática e... né, se não tratar, tem esses, né? Você pode falar melhor os riscos aí, né? Mas parto prematuro, né? Eu sou muito rigorosa lá no consultório com relação a qualquer queixa, principalmente de gestante, inclusive, porque a gente sabe dos riscos, né? Que uma gestante enfrenta ao estar com infecção urinária. Sim. E o que mais a gente, né, gosta de explicar para as pacientes é que quando a gente prescreve um antibiótico, tomem. Porque eu entendo, né? A gente nessa jornada do tentar engravidar, muitas das minhas pacientes vieram de negativas, vieram de FIV, aquele bebezinho super desejado, aí fica com aquela baixa de hidratação, não entende que gestante tem que fazer um aporte maior de água, né? Então, assim, a gente entende todo esse contexto e elas têm essa questão do medo do antibiótico, né? Então, desde que seja prescrito pelo seu médico, ele te avaliou, ele está acompanhando o seu pré-natal, pode tomar, né, Ju? Sim, não tem que ter medo, né? Deve. Não pode ficar com a bactéria na urina, né? Tem que tomar um antibiótico, gente. O obstetra vai passar só antibióticos que são permitidos na gestação, né? Ele não vai passar nenhum antibiótico que vá dar algum problema, né? Então tem que confiar, né? Isso é muito importante. A gente, eu oriento muito as pacientes que a gente precisa entender dessa questão de infecção na gestação. É mais fácil a gente tratar enquanto a gente está nas tentativas de engravidar, porque eu acho que elas têm mais uma... elas não têm esse medo, né? Elas sabem que se com infecção também prejudica para engravidar. Sim. Né? Sim. Então, elas ajudam. Mas na gestação, elas têm esse medo mesmo de tomar. E aí acabam que evoluem e acabam também tendo pielonefrite. Quantas gestantes a gente já não tratou com pielonefrite? Sim. Aí depois descobre que tem uma litíase, nunca descobriu na vida. Depois tem a pedra nos rins, né? Vai internar, vai fazer exames, aí descobre a pedra nos rins. Sim. Então, eu acho isso muito importante. Para as pacientes que já têm esse antecedente, quando elas estão nessa fase, eu gosto muito de conversar com o nefro. Eu gosto muito porque tem pacientes que, por exemplo, para eu evitar uma pré-eclâmpsia e tudo mais, eu tenho que entrar logo no início com cálcio, com alguns outros suplementos. Então, eu mando para o nefro, faço a cartinha e falo... Colega, nessa eu posso, olha como que é o antecedente dela de litíase e tal. E vou sempre respeitando a conduta do colega, que eu acho que isso que é o legal da gente trabalhar multiprofissional para essa paciente que precisa, né? Qual que é a dose de cálcio que dá?
do carbonato, você dá 500 para transformar em 1.000. Tá bom. A gente pode dar. Uhum. Não. Dependendo do caso, não teria problema tomar, não. Com antecedente de litíase. Porque, no geral, a dieta do brasileiro é uma dieta com pouco cálcio já, né? Então, somando o cálcio do comprimido mais o cálcio da dieta... Não... Mas é bom que ajuda na questão da pressão alta, né? Sim. Então, isso é importante. Uhum. A infecção urinária, ela pode causar problemas mais graves em outros órgãos? Acho que é isso que elas procuram, né? Ou como você estava explicando, essa evolução, né, Ju? Sim, pode. Gente, como toda infecção que não é tratada a tempo, a bactéria pode disseminar para o resto do corpo, dando o que a gente chama de sepse, né? Sepse é quando a bactéria circulou no corpo, tá? E aí é uma indicação de internação, né? Quando a gente vê que uma paciente está em sepse. E tratamento imediato, né? Precisa tomar antibiótico o mais rápido possível na sepse, porque senão acaba virando um choque séptico, né? Que é a queda da pressão, né? Por conta de toda a inflamação causada por essa bactéria que circulou no corpo, tá? Então, esse aí seria, né, o pior desfecho que a gente imaginaria numa infecção urinária mal tratada, né? Ou não tratada. Tá. Então, por favor, meninas, vamos tratar as infecções urinárias corretamente. Sim. Bom, Ju, aproveitando que você está aqui, eu gostaria de tirar uma outra dúvida com a relação. E esses bandos de remédios, né, que tem lá? Um que é um monte de Y na escrita, e que o xixi muda a cor. Aí tem de uma outra marca que o xixi fica verde, né? Uhum. Eu não gosto de falar o nome pra gente não induzir ninguém a ter, mas quem tá seguindo a gente sabe do que eu vou perguntar, né? Que são esses analgésicos, esses calmantezinhos, né? Alivia o sintoma, pra né? aliviar o sintoma. O que é, assim, o que não vai me prejudicar? Eu posso usar, eu não posso usar, porque eu vejo que virou uma rotina, né? Todo mundo conhece. Aí eu fui na farmácia, ele mandou tomar esse aqui, o xixi ficou diferente a cor, doutor, mas passou. Aí quando eu vou pedir exame, não precisa, doutor, aí eu já tô tomando. Eles podem, eles não podem. Como é que é, Ju? Carol, esses medicamentos, assim, eu costumo falar para o paciente que ele pode ser usado como uma ponte até você procurar um médico. Tá? Não recomendo tratar somente com ele a infecção urinária, porque ele não mata a bactéria, né? Ele tem ali um efeito mais... ele inibe um pouco a proliferação, né? O efeito bacteriostático, né? Que a gente fala. Mas ele não mata, ele não é bactericida, né? E eu já tive paciente que foi postergando, sabe? O tratamento com antibióticos, só tomando, né? Esses medicamentos que deixam xixi colorido. Exato. E aí, sabe? A infecção não foi controlando e aí, né? Depois, no final, a infecção disseminou para o corpo, sabe? Então, só que, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto que é incômodo o sintoma de uma infecção urinária, né? Assim, quando você vê que você dá vontade de fazer xixi, você chora, porque você sabe que vai ser, né, aquela ardência, aquele desconforto enorme. Então, você pode usar para aliviar esses sintomas, mas desde que depois procure o seu médico, né? O seu ginecologista, o seu nefro, já toma né? ligando, né? Pro nefrologista. Eu tomei, mas doutora Ju, doutora Carol, quem que vai poder me atender o mais rápido possível? Sim, entendi. Sim, tá? Não dá para tratar a infecção urinária só com ele, tá? Ele vai ser um alívio, né? Para você ter até você procurar o médico. E para você que está seguindo todos os nossos episódios do nosso Pode Isso, doutora, eu vou fazer a pergunta que não quero calar. A gente anda trazendo vários profissionais, a gente trouxe a Nutri, a gente trouxe nutrólogo, então a gente trouxe vários profissionais, né? E hoje tá uma leva de suplementação, né? Então hoje tem BCAA, glutamina, creatina, whey, mais algum que eu tenho esquecido? Nossa, tantos, né? Que tem. Explica um pouco pra gente. Quais são os cuidados que a gente deve ter nessa questão de suplementação?
realmente são todos são inocivos, não vão fazer mal para a nossa saúde? Tem algum que vai impactar na questão renal? Como é que funciona? Pode, não pode tomar? Porque, toma creatina, para todo mundo. Toma whey, todo mundo. Como é que funciona para a nossa saúde? Nossa, Carol, esse é assunto de um outro podcast. Oi, gente, anota a produção. Isso significa que ela retorna. Porque é muito vasto e tem sido, assim... Eu chego a dizer que é um problema de saúde pública isso daí, Uau. sabe? Porque realmente o uso indiscriminado, né, desses suplementos tem trazido bastante problema. E um dos órgãos afetados é o rim, tá? Então, eu acho que a gente tinha que dividir aí, né, por categoria, porque, né, eles têm efeitos diferentes aí no corpo e no rim, né? A creatina é um que sempre me perguntam lá no consultório. Então, a gente pode começar aí por ele, Tá né? bom. O que é a creatina, né? A creatina é uma substância que o nosso corpo produz, né? Tá. Tem produção no fígado, né? Principalmente ali. E ela é produzida e mandada para o músculo. E no músculo ela serve de fonte de energia, tá? Então, o nosso corpo produz normalmente creatina e a gente consegue creatina de alimento também, tá? De carnes, de peixes, tá? Então, teoricamente, a gente não precisa suplementar, né? Mas, na pessoa que está praticando atividade física, já está comprovado que essa suplementação aumenta a performance, né? Tô entendendo. Ela dá, né? Como ela funciona ali como energia para o músculo, você consegue, por exemplo, na musculação, levantar mais peso. Você tem uma recuperação do músculo mais rápida, né? Depois da sessão de musculação. Então, tem seus benefícios, né? E ainda mais, assim, por exemplo, num atleta de alta performance, né? Eles têm um benefício comprovado. Então, só que qual que é o grande problema da creatina, né? Quando ela é usada ali no músculo, ela gera uma substância chamada creatinina, tá? Creatina, né? O músculo usou, gerou creatinina. E a creatinina é a substância que a gente usa para ver como é que tá funcionando os rins, né? Então, dá para você, né? Dá para imaginar que tomou suplemento de creatina, aumenta a produção de creatinina, tá? E aí, a gente vai lá ver a creatinina da pessoa, tá um pouco mais alta, né? E aí, se o médico ali não pergunta se tá tomando suplemento, já vai dar um diagnóstico de insuficiência renal. Uau! Né? Só que o problema não é o rim que não tá filtrando essa creatinina, é que tá produzindo mais creatinina, né? Por conta da suplementação, tá? Então, mas respondendo, né, a tua pergunta, né, a creatina faz mal para o rim? Não temos evidência na literatura até o momento, tá, de que a creatina faça mal para o rim de pessoas saudáveis. De pessoas saudáveis. Sem problema renal. Tá? Então, né, doses habituais eu tô falando, tá? 3 gramas, 5 gramas, Isso. né? Então, pode usar, só que aí vai ter que ter esse cuidado de, se for coletar uma creatinina no sangue para avaliar como é que tá o rim, precisa suspender a creatina antes, tá? Ou suspende 2 semanas antes, ou a gente dosa a função renal de uma outra maneira. Tem um outro examezinho lá que a gente pode ver como é que tá funcionando os rins e ele não sofre influência da creatina, tá? Então, esse é um ponto, né? As pessoas ali saudáveis, sem problema renal, né? Doses habituais, né? Parece ser seguro usar, tá? Agora, a população renal, né? Que é o meu grande, né? Meus pacientes ali, geralmente do consultório, né? A gente ainda não tem muita evidência de segurança nessa população, tá? Então, eu costumo contraindicar, tá? E outra, ele toma ali, né? Tá tomando creatina. Aí a creatinina dele subiu porque ele tá tomando suplementação. Aí ele faz os exames de rotina para mim. Aí eu vejo que a creatinina dele subiu. Aí eu não vou saber, né? Se essa creatinina subiu porque o rim dele piorou por causa da doença renal que ele tem,
ou se é por causa da suplementação. Então, ele confunde diagnóstico, sabe? Ele é um fator confundidor ali, né? Então, por esse motivo, eu desencorajo, tá? Nos pacientes com problema renal. Mas quem não tem problema renal, parece ser seguro. Pode-se usar. Pode. Bom, para vocês que nos acompanharam até o fim desse episódio, foi um episódio muito bacana. A gente recebeu aqui uma médica especialista, uma querida, que explicou de uma maneira muito leve pra gente sobre infecção urinária, tirou todas as nossas dúvidas. Fala aí, produção. Todas respondidas? Então, espero ter atendido a todas as dúvidas que vocês sempre fazem. A doutora Juliana Torritani, ela é nefrologista com 16 anos de atendimento, especializada nisso e faz muita medicina baseada em evidência. Quero te agradecer, Ju, pela presença aqui no Pod. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu finalmente gravar. Foi bem legal, foi bem legal. Se você não teve a sua dúvida respondida aqui, eu vou deixar os contatos da doutora Ju, vou deixar o Insta. Ela com toda certeza terá o maior... Ela vive abrindo caixinha. Que eu acompanho, eu stalkeio, né, minha gente, meu convidado. Então, ela é muito assídua nas redes sociais, então é muito legal, muito conteúdo no Insta dela. Eu queria te pedir, isso não foi combinado, mas eu vou te pedir, qual a sua mensagem para a nossa saúde renal feminina? O que é realmente... Queria que você encerrasse esse programa, essa gravação, dizendo pra gente qual a mensagem, como nos cuidar. Gente, primeiro de tudo, hidratem-se bem, né? Eu acho que isso daí eu posso estar chovendo no molhado, né? Escutar, o rim precisa de água. Sim, o rim precisa de água, né? Então, hidrate-se. A quantidade, geralmente, para a maioria das pessoas, 30 ml por quilo de peso. Por quilo de peso. Tá? Existem suas exceções, obviamente, né? Pacientes que estão inchando, pacientes com insuficiência cardíaca não podem tomar tudo isso, né? Mas pacientes saudáveis, né? Que não têm esses problemas de inchaço, geralmente é essa a recomendação, tá? E façam check-up, né? Uma vez por ano, sabe? As doenças renais, elas são... assintomáticas, né? A gente falou muito de infecção urinária. Infecção urinária dá bastante sintoma, mas tem muitas doenças renais que não dão sintomas, né? Elas são silenciosas e vão dar sintomas quando o paciente já está ali precisando de diálise, né? Ou seja, para perder o rim já, né? Então, o check-up é extremamente importante, né? E aí, o ginecologista, ele entra num papel muito importante, sabe? Para as mulheres aí. Porque é o médico de check-up da mulher, né? Às vezes ela não vai em nenhum cardiologista, nenhum outro médico, ela vai no ginecologista. Então, o ginecologista tem esse papel, né, importante de fazer o check-up da mulher. E por isso que eu recebo muitos pacientes ginecos, né? Porque no check-up elas pegam uma creatinina alterada, né? Elas pegam um sangramento na urina, uma perda de proteína na urina, que a paciente nem sabia, né? Então, assim, hidratem-se bem, né? Pouco sal na comida, né? Não suplemente, assim, sem indicação de um profissional sério, tá? Essas suplementações têm sido muito problema, né? Eu tenho recebido muitos pacientes que suplementaram aí excessivamente, vitamina D, né? Pacientes que usaram anabolizantes, né? E aí chegam para mim com o rim já praticamente perdido, né? Então, acho que o recado é esse. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Viu? Você é muito gente boa. Nossa, explicou de uma maneira muito leve. Ai, que bom. E quero agradecer a todos vocês que seguiram com a gente até o final desse podcast. Foi muito legal. Acho que enriqueceu bastante sobre infecção urinária de repetição. Uma coisa que atinge tantas nós mulheres. Espero vocês no próximo episódio do nosso Pode Isso, doutora. Até lá.